Muito boa tarde, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo. Eu quero saber, e aí, como foi fazer a apresentação aqui na Kibonoye? Então, normalmente as apresentações elas são à noite, então aqui na Kibonoye foi à tarde, e assim, é sempre muito caloroso, é sempre uma delícia apresentar, e aí nessa temporada apresentar à tarde foi tanto uma novidade, né, quanto assim um calorzinho no coração que a gente precisava, nessa tarde que hoje amanheceu mais frio, né, então uma quadrilha junina assim para esquentar o coração à tarde é sempre bom, foi uma delícia. E aí o pessoal também acabou entrando no clima do forró, para esquentar um pouquinho. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, eu já tenho alguns anos aqui no forró, no Arraial da Kibonoye. O segundo ano com a Azulão Gaiato, né, que são os dois primeiros anos que a quadrilha veio. Mas já conheço o trabalho e qual que eu pergunto, você tem? Se deu para agitar o pessoal? O pessoal. Acho que o pessoal gostou bastante, né? O Snap dá uma agitada sempre no pessoal antes para aquecer, a quadrilha entrar animada, ver o ânimo da galera, né? E para quem não conhece a história de vocês, contar um pouquinho aí como vocês se interessaram pelo forró e até começarem as apresentações. Então, eu faço quadrilha há 21 anos já, venho da Bahia já com essa tradição, e aí encontrei o Gabriel, que é o fundador da menina aqui em São Paulo, e conheci ele no carnaval, e a gente resolveu unir um pouco da experiência dele no carnaval e a minha no São João. Fundamos a Azulão Gaiato e depois a gente, na verdade era só Azulão, né? A gente conheceu o pessoal do Instituto Gaiato, que é um instituto que abraça várias vertentes de arte no geral, e a gente se uniu, fez essa parceria e virou a Azulão Gaiato. E o resumo da história por enquanto é esse, o resto a gente vai entender. O Correio da Bahia, eu sou do Acre. E aí lá no Acre, a cultura das quadrilhas juninas também é bem forte. Eu sou mais novinho, eu já comecei em 2019, né, na junina. Lá era a sassaricana na roça. E aí, com esse desejo de ampliar o fazer artístico, veio o Instituto Gaiato, que nasceu lá no Acre. E aí, quando eu venho para São Paulo, quando eu venho também com o fundador, que é o meu irmão, aqui para São Paulo, a gente conhece a Azulão, e aí a gente funde as duas coisas, e aí a Azulão vira a Azulão Gaiato. Então hoje a Azulão Gaiato está num guarda-chuva maior, que é o Instituto Gaiato, que abrange as áreas de teatro, dança, cultura popular e por aí vai. E conta um pouquinho como é essa mistura da cultura brasileira com a japonesa, como é que fica esse negócio? Então, eu já vinha dançando São João aqui na Kibonoye com outros grupos, dois outros grupos que eu passei anteriormente, e hoje é o terceiro grupo que eu venho acompanhando aqui. E não sei como que começou essa parceria, porque era com o presidente do meu grupo antigo. E aí, quando a gente saiu do grupo e formamos a nossa menina, que é a Vilão, Gaiato, a gente falou, vamos entrar em contato com o pessoal da Kibonoye, que eles fazem festa, e a gente assume o lugar do grupo que não está mais na ativa, né? E assim continuamos a parceria, é muito legal dançar aqui, eu costumo dizer, é o único lugar que a gente dança de dia para te dar uma diferenciada. E é muito bom estar aqui com a Kibonoye, pessoal, muito legal, recebe a gente super bem sempre. E, assim, a mistura do Brasil com a gente, no caso aqui, é do Nordeste com o Japão, né? Já conseguiram convencer algum japonês a entrar no grupo? Nossa, ainda não, mas eu espero que o convite tenha sido feito de forma indireta com a nossa apresentação, que depois eu fiquei sabendo nos bastidores que foi muito bem falada, muito bem comentada, pelo menos aí uns 5 minutos de microfone depois da nossa apresentação, foi muito bem falada e a gente fica muito feliz com essa parceria, sobretudo com essa junção, porque a cultura brasileira ela também é feita da cultura japonesa e isso é fantástico, né? Então, falar de Brasil é falar de cultura japonesa, cultura nordestina, nortista, sulista, do sudeste, e por aí vai, né? De outros lugares do mundo também. Aqui para nós, o que vocês fazem, a gente chama de outono, né, que é dança. Então, vocês dá para misturar, se fazer um forró
bom odor aí, sei lá, uma coisa assim. Já pensou vocês bolando uma coreografia com passos orientais? É o Dore que fala? É, em cima do odor, né? Dança. Aí vai virar um forró Dore. É algo a se pensar, né? Quem sabe no projeto, né? Vocês replicam as coreografias tradicionais ou vocês também acabam fazendo criações próprias? A gente costuma fazer criações próprias, mas a gente sempre encaixa os tradicionais, porque a gente trabalha também com concursos, entendeu? Aí a gente leva a quadrilha para concursos e alguns concursos exigem que tenha esses passos tradicionais, justamente para não morrer a cultura, aquelas coisas que as pessoas sempre pensam que é quando fala quadrilha, olha a chuva, olha a cobra, essas coisas. A gente tem isso também, mas não é o nosso forte, que a gente só quadrilha estilizada. Isso é bem polêmico, aliás, né? Isso divide opiniões. Tem gente hoje que não gosta, né? Não é adepta da quadrilha tradicional. Tem gente que não abre mão do tradicional. E tem gente que une o útil ao agradável. E aí esse é o nosso caso. Exatamente, esse é o nosso caso. Vamos deixar a coisa mais contemporânea, porque é importante, mas também não vamos abrir mão dos passos que são tradicionais também. Então, não deixando só tradicional, mas unindo as duas coisas. E aí quando vocês me trazem não digo uma proposta, mas quando vocês fazem a gente sonhar com essa junção das duas culturas, eu fico bastante instigado, até porque nós fazemos adaptações a cada apresentação, né? Então, por exemplo, fizemos uma apresentação recentemente no SBT, né? Tem a apresentação que nós fazemos no Centro de Tradições Nordestinas, que nós replicamos aqui, com menos pares, né? Mas as adaptações são feitas, então unir as duas culturas, para mim, vai ser como se fosse a junção do tradicional e do contemporâneo. Eu acho que tem tudo para dar bom. Só rapidinho. A gente poderia sim fazer essa junção aí do forró nordestino com a cultura japonesa, que já seria tipo uma homenagem ao pessoal daqui que a gente já acompanha há um tempo. Assim como a gente está trazendo esse ano o tema O Pequeno Cangaceiro, né? Que é uma adaptação do romance, um livro aí conhecido mundialmente, que é O Pequeno Príncipe. E a gente adaptou para a nossa realidade O Pequeno Cangaceiro. E a gente traz os elementos do príncipe misturando com o cangaço, como se ao invés de ele estar lá no planetinha dele, ele está no sertão, no Nordeste, e encontra a figura nordestina, o Lampião, Maria Bonita, e assim vai. Aí tem uma mistura, né? Tem o Lampião e a Maria Bonita, que é do Nordeste, e tem a Raposa, que esse ano está sendo representada pelo casal do Rei e Rainha, a Majestade da Quadrilha, que é da história original. E assim a gente vai misturando. Mas tem a literatura disso, o Pequeno Cangaceiro, ou é a alusão apenas? É a alusão. A gente usou o universo do Pequeno Príncipe para criar uma nova história em cima. Daria para alguém, né, algum artista, tentar colocar isso no cordel, hein? Sim, isso já foi feito por escola de samba, inclusive, o Pequeno Príncipe, mas era o Pequeno Príncipe e samba. Sim. Teve mais uma modificação para adaptar para os meninos. Tem que fazer agora o Pequeno Samurai do Sertão. Vai ter também. Nossa! Eu acho que vai ser lindo. Aliás, isso é uma coisa que o movimento junino faz muito bem. Que é adaptar, assim como a escola de samba também consegue adaptar assim, de uma maneira extraordinária, o movimento junino vem também com essa força de pegar uma ideia e transformar para o universo do sertão, né, para o universo do Nordeste, né, mais especificamente, e transformar isso num tema junino de forma extremamente perfeita. Então, o Pequeno Samurai assim, seria extraordinário, sabe? E recolher essas histórias que são mais comuns na cultura japonesa e adaptar para a cultura, para o cordel, para o Nordeste, né, para o forró, para o universo do forró, seria fantástico. Assim. Eu acho que essa parceria tem tudo para dar certo, viu, forró? Também acho. Agora, contando um pouquinho de, já que vocês têm, né, essa forma de já se modernizar, o que vocês acompanharam de mudança no forró dos últimos anos? O que acabou incrementando, que a modernidade abraçou e vocês conseguem levar aos palcos? Então, essa questão da mudança do forró, que você fala do tradicional para o forró de hoje em dia,
é muito polêmico, né? Porque tem gente que defende com unhas e dentes o forró tradicional, antigo, pé de serra, e aí reclamam que trazem bandas que não tem nada a ver com forró, com São João, para as festas, e pagam catedral. Inclusive, teve artista aí nordestino, Flávio José, que foi excluído de festas porque, na verdade, ele não quis ir porque estavam pagando mais para outras culturas. Mas assim, só para eu entender, tirando a parte do cachê, os elementos novos, o que tem de elemento diferente? São instrumentos? Sim, na verdade não é tão novo assim, né? Mas já vem, o forró já vem sendo incrementado e modificado ao longo dos anos. Isso, então, eu quero saber qual é a diferença do tradicional para o moderno em termos de estilos. O que tem de diferente, só para... Quando a gente tem a mudança do analógico para o que é mais digital, a gente percebe isso de maneira muito mais nítida. Então, por exemplo, quando a gente tem o forró mais tradicional, que traz ali uma pessoa tocando ao vivo, tem uma energia, tem uma vibe, tem ali o que a gente conhece como forró tradicional, que é uma coisa que as pessoas não abrem mão. Eu, particularmente, adoro. Quando as coisas vão se modernizando mais, você tem uma pessoa para executar todos os instrumentos numa mesa, tudo muda. E aí muda não só questões de timbre, questões de questões práticas do instrumento, mas muda também a velocidade, muda também o jeito de dançar. Então, hoje em dia, você consegue dançar um forró sozinho, né, que aí é o que a gente consegue até chamar de trend do TikTok, que são as pessoas que conseguem dançar um forró sozinho para poder cumprir com o objetivo de uma música chiclete que tá em alta. E normalmente essa música ela está muito eletrônica. Ela é um forró, mas ela é muito eletrônica. E aí isso aumenta a velocidade, e isso exclui a necessidade de um parceiro. Isso traz passos mais estilizados, até porque você agora pode dançar sozinho. Então, eu acho que a gente não consegue hoje negar isso. Mas eu acho que a quadrilha faz muito bem quando ela junta as duas coisas. E eu acho que coexistir é o mais ideal. Até porque a gente consegue valorizar artistas, né, que começaram o movimento lá atrás, né, que são reconhecidos hoje, são nomes do forró. E a gente também consegue abraçar essa geração que eu quero que meu filho dance forró. A gente nem que para isso eu preciso juntar as duas coisas. Às vezes, em casa ele não se anima, ele vem no TikTok, ele, gostei. Exatamente. E aí, essa coisa do eletrônico, né, do digital, ela consegue ir não só para os instrumentos, mas ela também consegue ir pro timbre, né? Hoje, de repente, você não precisa, né, aqui eu vou trazer a minha opinião, tá? Você não precisa mais ser tão afinado quando você fala em questões vocais, né, musicais. Então você não precisa mais. E hoje em dia, arrisco em dizer, olha só, não precisa mais nem de uma pessoa física, né? A gente tem a inteligência artificial aí fazendo. Esse é o próximo passo, me assusta um pouquinho, mas vamos esperar um pouco para ver o que o movimento junino vai fazer com isso aí. Eu acho que vai tirar de letra. Isso aí é como uma comparação, até para assim, a nível nacional, né, do Brasil, seria mal como o samba e o pagode. Porque o samba, os puristas do samba odeiam o pagode, né? Existe uma corrente muito grande de sambistas antigos que eu conheço, que eu ouvi falar, que fala que o pagode é o samba que não deu certo, né? Entre aspas, né? O samba que é mais assim, simples. Porque o samba, eu sou mais antigo, sou mais velho, né? Eu não sou nem fanático, assim, não sou muito catedrático do samba, mas a gente sabe que o samba ele teve muita variação, né? A gente ouve antigos, samba mais antigos, né? Eram muito mais as letras, eram mais. Hoje da chiclete, né? A música chiclete, né? O samba não tinha só. Tinha um refrão muito bom, bonito e tal, mas não era Tinha que tocar, né? Porque se não tocasse, hoje em dia não precisa. A letra é o de menos. A batida ela consegue te pegar. Isso, é isso que os puristas dizem, que o samba ele me pegou muito não com o pagode, mas o pagode já veio simplificar para o pessoal mais novo poder acompanhar a evolução, né?
É como ele estava perguntando dessa mudança lá na questão do forró. É mais a questão de ritmo, que ele falou mais da questão da dança, né? Que tem os TikTok e tal. A questão do ritmo, que antigamente era mais assim, shot, chachado, baião, que era a pegada mais tradicional, assim, de nordestino, triângulo, sanfona, guabusa. E aí depois, com a modernização, você perguntou as mudanças que ocorreram, que entrou os instrumentos eletrônicos, o teclado, guitarra, foram colocando tudo, aí misturaram o forró com heavy metal, forró, com todos os outros ritmos, e vão fazendo essa mistura, mas aí sempre tem aquele que não só gosta, do tradicionalzão lá. Agora, isso trouxe um público diferente. Sempre. Que isso. Agora, você sente que em São Paulo tem uma aceitação maior dessa modernidade, dessa mistura? Ou no Nordeste mesmo o pessoal abraça mais, apesar de lá ser turista? Como é que você vê essa visão do regionalismo para aceitar essas mudanças? Eu acho que tanto aqui quanto lá no Nordeste tem aceitação para os dois, mas essa nova geração, assim, eles gostam mais do forró mais moderno, forró eletrônico, tipo assim, geração calcinha preta, que já é antigo, né? A gente fala de calcinha preta como uma coisa moderna, mas já é antigo, já tem mais de 20 anos calcinha preta que existe. E falou que cara tem que ele não quer universitário, Com diploma? Forró com diploma já é uma outra vertente, já é diferente do forró eletrônico, já tem uma outra sonoridade. E tem vários estilos, e aí cada um vai para um canto, mas todos têm público. Mas o tradicional em si sempre fica com um nicho um pouco menor, mas não deixa de existir. Até porque foi precursor, né? Porque foi onde tudo começou. E aí eu acho que isso acompanha a questão geracional. Agora, pelo que eu observo, em São Paulo, como é um lugar de encontros, eu chamo São Paulo um lugar de encontros, né? Nós dois estamos aqui, por exemplo. Então, e hoje nos encontramos aqui, tanto a Azulão quanto o Antigo Gaiato, e virou a Azulão Gaiato. Então, São Paulo sendo esse lugar de encontros, eu acredito que existe espaço para que tudo consiga coexistir. As duas coisas, as várias vertentes, elas consigam coexistir. Claro que em lugares, eu sou do Acre, mas a história do Acre, o Acre tem muita influência nordestina, né? Então os dialetos são parecidos, eu não digo o sotaque, mas os dialetos, a história é bem parecida. Então o Acre também tem uma galera que depende muito do forró tradicional. A gente consegue nesses lugares ter pessoas que defendem, o maior número de pessoas que defendem. Mas como a questão é geracional, na minha opinião, aqui em São Paulo tem espaço para todos, né? E aí essa geração atual consegue ter um espaço, digamos que maior com a modernização, né? Eu digo a modernização do forró, na verdade. Eu não consegui acompanhar a apresentação, mas conta pra gente quantos integrantes, se vocês quiserem mencionar os nomes de todos que vieram para dar uma prestigiada. Hoje a gente veio com, acho que 20 pessoas, se não me engano, né? Aí temos eu sou o novo das meninas, sou também vice-presidente. Aí veio na época o nosso marcador. Aí temos aí, gente, se eu esquecer alguém, vocês não vão me dar uma surra depois. Vamos por filas. Tem o presidente e o fundador, que é o Gabriel Lima, que veio acompanhar a gente. Ele não está dançando esse ano, mas ele veio como... Tem que vir, né? Aí temos o Casal de Majestade, tá me ajudando, que hoje foi o Matheus Marques e a Chiara Bartolo. Isso. Aí temos o noivo, que sou eu, e a Emanuele. Isso. Lampião de Margarita, Francisco Paiva. E aí, Dr. Souza. Ele sabe mais o nome do pessoal que ele quer fazer. Vai lá. Aí a gente tem agora sim, muito pensando, vou falar os 20 nomes. Tem o Eugênio, a gente tem a Amadu. Toma mais um golinho do que então que você lembra. Vindo aí, só procurando o quentão. Então é como se fosse um teste, uma apresentação teatral, sabe? E tem uma parte de teatro, né?
que é uma coisa que a quadrilha tradicional não tinha. Vocês contam uma história. Isso, a gente conta uma história. Aí tem assim, era uma vez, geralmente começa a história, né? Aí a gente fala do príncipe, ele voltou, que ele caiu no sertão e conheceu a rosa. E aí no final ele se casa, porque quadrilha tem que ser casamento, né? Aí é onde ele falou da mistura, que tem o tradicional dentro do moderno, que no caso é equilibrado. Toda quadrilha, tanto a moderna quanto a antiga, tem que ter casamento. Isso. É uma manifestação cênica, e aí a gente consegue juntar a dança e o teatro. Dependendo da localidade, no Acre, por exemplo, você tem primeiro toda a história do casamento, depois você só tem a dança. Aqui em São Paulo, a gente consegue mesclar um pouquinho de história, dança, um pouquinho de história, dança. Aí, normalmente vem o casamento no meio da apresentação, viva os noivos, aí a dança para poder encerrar. A festa, né? Exato. E aí a gente consegue fazer dessa maneira, mas isso é mais de região para região. Esse formato a gente eu trouxe, né, no caso que eu tenho mais tempo no menino, da Bahia a gente já usava ele assim, um pouquinho picadinho, né? Porque tem gente que não gosta, né, como tudo na vida. O pessoal do Acre tem um teatro um pouco maior, aí tem gente que não gosta muito de teatro, tem gente que já faz questão do teatro. E assim é tudo, né? A gente já brigou sobre isso, eu não vou defender como que ela no Acre, porque eu acho importante primeiro você contar toda a história e depois a gente dança. Aqui não, aqui você conta e dança. Mas é gostoso também, é uma delícia, eu acho que é até um pouco mais dinâmico, né? É o Paulinho que é apressado mesmo. Eu acho que, assim, não é desrespeitando a cultura do Acre, né? Onde não, eu acredito, tô brincando. Mas assim, tipo, eu acho que aqui em São Paulo o pessoal, como você falou, é muito apressado. Se for contar a história toda, o pessoal vai embora, falou, não ia dançar? Aí vai embora. E tem gente que contar a história um pouquinho, dançar um pouquinho. E alternando, a galera espera, porque fica na curiosidade. E o que acontece no final? Aí o povo não espera até o final, entendeu? É uma estratégia também. Bom, agora, para o pessoal querer conhecer um pouquinho mais, pode divulgar as redes sociais, YouTube, para ter uma noção que, na verdade, tem aí, pelo visto, né, trabalhos ainda mais complexos, que aqui foi uma adaptação. Isso, então, para quem quiser conhecer um pouco mais, aonde encontra? Vocês podem, a nossa rede social principal é o Instagram, né, que é o @EJazulão sem tio, e no YouTube está como Quadrilha Junina Azulão. Acredito que a gente não tenha ainda adaptado para o Gaiato, porque, como eu falei, na fundação era só Azulão, depois que a gente mudou. Mas se pesquisar, tipo, no Google, por exemplo, deve achar bastante coisa que a gente está marcado. E em breve, futuramente, tem um projeto lá que a gente tira ponto de cultura, né? Dá para pesquisar, o Gaiato sabe falar melhor sobre essa parte. E o arroba do Instituto Gaiato é arroba Instituto Gaiato, que aí você consegue entender um pouco melhor a atividade do Instituto Gaiato. Gente, eu vou pedir desculpas pelo meu quintão, aliás, o melhor quintão que eu já tomei. Não vou lembrar o nome dos 20 integrantes, mas acompanhando as nossas redes sociais, está todo mundo por lá, tá bom? Realmente me senti um pouco pressionado. Brincadeira. Mas sobre o ponto de cultura, acho importante frisar que vai ser um próximo passo extremamente importante aqui na história da Azulão Gaiato, porque a gente consegue ter um respaldo e uma rubrica um pouco maior para poder executar os nossos projetos culturais. E aí parcerias como essas com a Kibonoye vai ser... Aqui foi a primeira vez. Aqui foi a segunda como quadrilha, né? Começou como Azulão, hoje como Azulão Gaiato, mas é a segunda vez. E aí a gente consegue estreitar bastante essas parcerias, principalmente com a Kibonoye, tendo aí um respaldo sendo um ponto de cultura. E para quem gostou, quer acompanhar, tem a agenda dos próximos eventos? Tem sim, no Instagram o presidente sempre posta, atualiza, né? Agora tá assim, porque como a gente teve a apresentação hoje, e o Instagram tem aquela questão das 24 horas, né? Aí tem que estar repostando todos os dias. Como a gente estava em atividade hoje, não tem agenda mais, o presidente Beethoven, né, gente? Atualiza a agenda. Mas vocês sabem quais são próximos de vocês? Sim, no dia 20 nós vamos estar apresentando em São Miguel Paulista. No dia 27 também a gente tem mais uma arraial que a gente vai estar participando. No dia 4 tem outra apresentação, no 4 de julho tem outra apresentação. Paulo, eu não te falei. A minha chefe quer que a gente dance numa festa julina dela. Depois a gente vai conversar. Vamos lá.
Ele não lembra os 29, mas lembra a agenda. Tá boa. Sim. É importante saber a agenda, né? Vai para o lugar errado aí, Aí vai perder o show, né? eu fico nas mãos do presidente, ele fala assim, bora, vai se arrumar que a gente vai ficar lugar. Aí eu vou. Nem pergunta onde quer. Bom, para encerrar, deixe a mensagem para todos que estão ainda no evento. Fiquem à vontade para também falar qualquer mensagem aí para quem quiser conhecer mais e, quem sabe, entrar nesse mundo das quadrilhas. Bom, a história que nós contamos esse ano é uma história que muda um pouco do que nós estamos acostumados. O Pequeno Príncipe, no nosso caso, o Pequeno Cangaceiro, ele vai embora dessa vez, né? Mas ele volta, ele promete voltar para dançar com a sua casa em todas as noites de São João. Nessa apresentação, nós frisamos a confusão que ele tem com os seus próprios sentimentos quando encontra a Rosa. E a mensagem com essa história do nosso tema desse ano, que eu quero deixar, é que se existe um amor que se foi, seja qual foi o tipo de partida, ou seja, também qual é a natureza desse amor, se alguém que você escolheu, um ente querido, e por aí vai. Independente desse amor, eu quero falar para vocês que estamos ouvindo agora, que se tem espaço aí, deixado por esse amor, que o São João possa ocupar, seja uma quadrilha junina, seja uma comida típica, seja qualquer coisa, abre o coração, vai para casa com São João, preenchendo esse espaço, porque eu acredito que o amor, não só nesse período junino, mas o amor que preenche o ano inteiro, ele é capaz também de preencher esse espaço deixado de alguma forma por qualquer amor que se foi. Muito bom. Depois de uma dessa não tem mais quase nada o que falar, né? Só vou repetir a frase que a gente finaliza o nosso espetáculo, né? Que o essencial é invisível aos olhos, e eu acho que o essencial, assim, na minha concepção, na minha opinião, é o amor, né? O amor é essencial, mas a gente não consegue ver em atitudes e como a gente trata as pessoas e como a gente recebe esse retorno. Quero agradecer a todas as pessoas que estão aqui no Arraial aqui Boloiê, mandar um beijo pro pessoal da quadrilha na João Gaiato, principalmente para os que a gente esqueceu de falar o nome. E obrigado a vocês pelo convite de estar aqui. A gente só agradece você para participar da festa aí, né? Vocês sabem que é beneficente, né? Para pessoas com problemas de saúde e tal, né? Sim, então, a gente faz questão de vir prestigiar. Então é só investimento a vocês, parabéns pelo trabalho, que tem novas apresentações. Por favor. Espero voltar no ano que vem aqui. A Azulão cresce e essa parceria cresce junto. E a gente agradece a presença de Corró e Snipe com a junina Azulão Gaiato, acendendo a grande fogueira de São João no seu coração. Obrigado, gente. Até a próxima ano que vem de novo aqui com mais uma apresentação maravilhosa. Obrigado.